Meus irmãos, para nós aqui, principalmente para nós de São José do Rio Pardo, é uma alegria muito grande nós podemos estar aqui nesse momento para celebrar o que Jesus pediu, a festa da misericórdia. Há 20 anos atrás, nesta data, nós celebrávamos pela primeira vez ali na igreja de Santo Antônio, do Santuário de Santo Antônio, nós celebrávamos pela primeira vez essa festa, a festa da Divina Misericórdia. E já naquele primeiro dia, nós tivemos a graça de realmente experimentar de Deus a sua misericórdia na vida de todos aqueles que participaram. E vocês vão ter a oportunidade ainda aqui nesta tarde de ouvir testemunhos daquele dia do que Deus fez. E hoje aqui nós também queremos responder a esse desejo de Jesus, quando ele se manifesta a Santa Faustina e ele realmente abre o coração e diz que ele deseja que a humanidade toda experimente da sua misericórdia. Então, quando nós pensamos na misericórdia de Jesus, nós sabemos que, primeira coisa, a especialidade da misericórdia de Jesus, qual que é? É trazer da morte para a vida. Essa é a especialidade da misericórdia de Jesus. Então, eu não sei o que cada um de nós trouxemos aqui nessa tarde da misericórdia, mas eu sei que a misericórdia de Jesus tem o poder de trazer da morte para a vida. Então, às vezes nós estamos vivendo em alguma situação que choramos como que morte, sofremos como a dor da morte, mas a misericórdia de Jesus tem o poder de tirar da morte para a vida. Outro ponto que eu quero dizer para vocês aqui, porque o objetivo é rezar, muito mais do que falar é rezar. Um outro ponto que eu quero dizer para vocês é que a misericórdia é uma força. O Papa Bento XVI, ele disse assim, que há uma força que não nasce no nosso coração. Nasce no coração de Jesus e emana para o nosso coração, ou seja, é a força da misericórdia. Então essa força da misericórdia, ela tem uma nascente. Onde é a nascente da misericórdia? No coração de Jesus. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente vai ver que há uma porta que ninguém pode fechar, Qual é essa porta? É a porta da misericórdia. É aquela porta que foi aberta no coração de Jesus por aquela lança que traspassou o peito dele. Então, o que a gente entende com essa força, com essa nascente, com esse coração que tem a nascente da misericórdia? Nós entendemos que ali, gente, é uma fonte que não se esgota. É uma fonte de amor, porque o que é misericórdia? É o amor que nasce das profundezas, do ponto mais profundo do coração de Deus para o nosso coração, É realmente, então, um momento da gente se aproximar da nascente do amor. Há um outro santo na igreja que diz assim: onde não há amor, coloque amor e colherás amor. Então, se nós estamos aqui com alguma causa que devemos rezar, que queremos clamar por essa misericórdia, nós já podemos ter essa certeza. O que nós levarmos para a fonte da misericórdia será banhado pelo amor misericordioso de Jesus, Mas existe uma coisa que, de forma muito especial, Deus colocou no meu coração para partilhar com vocês nesse momento. E eu tenho certeza que isso vai motivar a gente para rezar. No Diário de Santa Faustina, no número 965, Jesus fala assim para ela, olha. Só um pouquinho. As almas se perdem, apesar da minha amarga paixão. Quer dizer, diante de tudo que nós vimos, olha
passar por nós, por amor a cada um de nós, ainda há alma que se perde. Mesmo diante de todo o amor, de toda a graça de Jesus, de tudo que Ele fez, ainda há alma que se perde. Mas Ele fala assim, estou lhe dando a última tábua da salvação. Gente, presta atenção nisso. Você conhece alguém que precisa se voltar para Deus? O nosso coração precisa ser mais de Deus? Irmãos, a nossa família precisa ser mais de Deus? Tem alguém que nesses dias fez a gente chorar por alguma situação difícil? Olha o que Jesus fala. Estou lhe dando a última tábua da salvação. Isto é, a festa da minha misericórdia. Se não venerarem a minha misericórdia, perecerão por toda a eternidade. Secretária da minha misericórdia, escreve, fala às almas desta minha grande misericórdia, porque está próximo o dia terrível, o dia da minha justiça. Mas eu quero parar aqui com vocês nessa frase. Estou lhe dando a última tábua da salvação. Vocês se lembram daquelas embarcações antigas? Essas embarcações antigas, elas eram feitas, os navios, eles eram feitos todos de madeira. A gente que tem missão lá pro lado do Marajó, a gente não vê mais um navio só de madeira, né? A gente já vê outro tipo de material. Mas aquelas embarcações antigas, era só madeira. E quando acontecia um naufrágio, que as pessoas naufragavam, imagina as pessoas naufragando, né, gente? Eu não sei se você sabe nadar, mas cadê o Dil? Eu me lembro o dia que o Dil me contou que ele estava em missão lá no Marajó, e numa queda no rio, a correnteza quase te levou, né? E a gente entra no desespero, né? Pois é. Às vezes tem correnteza na vida da gente, tem situações de provas, situações difíceis, que parece que a gente entra até no desespero. Parece que a gente vai realmente morrer ali, né? Então, Jesus fala assim, diante destas situações que a gente passa, às vezes não é o rio só, né? Mas são as amarguras, são as provações, são as situações de enfermidades que nos visitam, né? Porque também são visitas de Deus. Nesses momentos, Jesus diz assim para nós: estou lhe dando a última tábua de salvação. Sabe essa situação que tem te feito sofrer? Jesus está falando assim: eu estou te dando a última tábua da salvação. E essa última tábua da salvação é a misericórdia mesmo, né? Então, eu estava falando para vocês das embarcações, né? Quando as pessoas, os naufragados, eles estavam ali fazendo de tudo para se salvar, quando já nada mais resolvia, qual que era a última oportunidade de salvação que eles tinham? A tábua daqueles navios de naufrágio. Aqueles navios que naufragavam, aquelas tábuas eram a última oportunidade de salvação. E o que eles faziam com aquelas tábuas? Eles se agarravam naquelas tábuas. Então hoje Jesus está falando para nós, diante das águas agitadas da nossa vida, diante do mar bravio, diante das situações de naufrágio que nós estamos passando. Eu estou te dando a última tábua da salvação, a minha misericórdia. Amém? O que nós devemos fazer com isso, meus irmãos? Nós devemos nos agarrar nessa tábua, nos agarrar na misericórdia, abraçar essa misericórdia na nossa vida, permitir que essa misericórdia se manifeste em nós, sendo aquilo que ela é. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando é que nós lutamos pela vida? Quando é que nós lutamos pela vida?
Quando nós estamos em perigo, quando nós estamos morrendo, quando nós estamos diante de uma doença, quando nós estamos diante de uma guerra, quando é que nós lutamos pela... Tudo isso que vocês estão falando está certo, mas a gente só tem força para lutar para a vida quando a gente valoriza a vida. Porque se a gente não valorizar, a gente não consegue lutar. E eu vou dizer mais ainda. Se a misericórdia, ela é a última tábua da salvação, eu só vou me agarrar nessa misericórdia se eu souber o que é a salvação na minha vida. Se eu desejar essa salvação na minha vida. Se eu realmente quero essa salvação na minha vida. Então, meus queridos irmãos, nesta tarde da misericórdia, talvez nós estamos passando por esses naufrágios. Talvez nós estamos aqui como náufragos mesmo. E Jesus está apresentando para nós essa tábua do navio para a gente se agarrar. Ele está apresentando para nós essa tábua de salvação. Ele está apresentando para nós a sua divina misericórdia, para que a gente possa se agarrar nela. Então, olha só, eu só penso na salvação se eu valorizo a minha vida. Eu só penso na salvação se eu amo a minha família. Eu só penso na salvação se eu amo a minha vocação, o meu chamado, a minha vida. Se eu não amo, tanto faz como fez. Se morreu, morreu. Se viveu, viveu. Se sofreu, sofreu. Se alegrou, se alegrou. Então eu só vou realmente valorizar essa tábua da salvação a partir do momento que eu reconheço que eu amo a minha vida, que eu amo a minha família. Eu quero ser bem clara com vocês. Nesta tarde, Jesus está nos dando a oportunidade de pegar todas aquelas situações que a gente tem enfrentado, situações que são difíceis, situações que às vezes a gente chega perto do desespero, situações onde a gente chega assim a pensar, não tem mais o que fazer, onde a gente até se sente afogando, e agarrar nessa tábua da misericórdia, que é uma tábua de salvação, né? Uma coisa nós não podemos fazer, meus queridos irmãos, menosprezar o poder da misericórdia. Sabe por quê? Porque infelizmente alguns discursos que a gente vai ouvindo sobre a misericórdia vai menosprezando o poder dela. De que forma? É aquela situação onde você pensa assim, ó, eu posso fazer o que eu quiser, no final Deus me salva mesmo. No fundo Deus perdoa tudo. No final tudo dá certo. Ou aqueles que falam assim, meu filho, tudo está em pizza. Irmãos, nós não podemos brincar com a misericórdia. A misericórdia, os nossos pecados não são brincadeiras. Os nossos pecados, eles podem sim nos fazer perder a tábua da salvação. Os nossos pecados, eles podem nos fazer desesperarmos e ficarmos cegos e não conseguirmos perceber que existe essa tábua de salvação. E o pior, às vezes nós vamos ver a tábua de salvação e os nossos próprios pecados podem até fazer com que a gente não acredite que aquela tábua de salvação pode nos salvar. A gente pode até se enganar com tudo isso. Então, não vamos menosprezar, ridicularizar o que é a misericórdia de Deus. Menosprezar a misericórdia de Deus é não desapegar-se daqueles valores deste mundo aqui que tem procurado governar a nossa vida. E muitas vezes nos atrasar de uma situação sincera. A misericórdia de Deus, ela existe, ela se manifesta e ela está aqui agora à nossa disposição. Ainda no Diário de Santa Faustina, no número 848, Jesus vai falar assim para ela: enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia.
tirem proveito do sangue e da água que jorraram para eles. Gente, hoje é tempo de misericórdia. Essa tarde é tempo, é momento, é hora, é lugar de misericórdia. Aqui nesse momento existe para nós uma tábua de salvação. Você compreende isso? Claro que sim, né? Porque Deus está falando muito claro com a gente. E eu quero contar duas situações que eu experimentei de ver a misericórdia como tábua da salvação. Há uns anos atrás, o Euclides e a Madalena, eles estão aqui hoje, né? Mas eles estavam em missão em Marabá. E a mãe do Euclides, ela ficou muito ruim. E realmente era uma situação que ela estava entre a vida e a morte. Foi até assim tão sério que o Euclides até veio de Marabá para cá. E enquanto ele estava vindo, ele já estava no trajeto de volta para cá, né? Nós ficamos sabendo que o quadro de saúde da mãe dele tinha piorado. E eu não consegui ficar parada aqui em São José do Rio Pardo. Eu falei, não, meu Deus do céu. Ela é mãe de um missionário aqui da comunidade. Ela tá morrendo, né? Porque era essa notícia que a gente tinha. E eu disse assim, não, eu vou para lá, eu vou para a cidade deles. Eu quero falar com eles nesse momento, pelo menos até o Euclides chegar. E no trajeto daqui até a cidade da mãe dele, eu ia rezando assim, Jesus, tenha misericórdia, permita que o Euclides chegue a tempo, né? Jesus, tenha misericórdia. A nossa humanidade, ela é falha, gente. A nossa humanidade reza assim, de forma muito simples, né? Só que isso tudo estava acontecendo no meu coração no trajeto, né? Quando eu cheguei lá, eu me deparei com o pessoal assim na porta do hospital, todos os irmãos do Euclides ali, as irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos. Quando eu vi aquela cena, gente, quem daqui já entregou a sua mãe de volta para a casa do pai, sabe o que eu estou falando, né? Quem daqui já viu esse momento, sabe como que a família fica, né? Na hora que eu cheguei, que eu vi aquela cena, eu falei, Jesus, dentro de mim veio um aperto muito grande, né? E tudo que eu queria era que ele chegasse a tempo. Aí uma das irmãs dele chegou em mim e falou assim, vem, Lucimar, vamos lá no quarto, vamos ver minha mãe. E eu fiquei assim, até um pouco emocionada na hora, né? Nós pegamos no elevador do hospital e eu me lembro que eu falei assim, Jesus, dentro de mim eu falava assim, Jesus, eu não sei nem como rezar nessa hora. Quando eu falei isso para Jesus, imediatamente ele me lembrou de algo que eu tinha lido no Diário de Santa Faustina. Que quando chegar a hora daquela alma voltar para a casa do Pai, que é para clamar a misericórdia dele, para que a misericórdia dele a conduza. Então aí, enquanto eu lembrava disso, o elevador chegou no andar que ela estava, e eu falei assim, tá bom, Jesus, eu vou rezar com a misericórdia. Só que olha como Deus faz as coisas, né? Quando abriram a porta assim do quarto que ela estava e eu entrei, a filha dela disse assim, olha aquilo, Senhor. Hoje ela mostrava pra gente que ela queria vestir esta camiseta. Geralmente no hospital não se veste camiseta, né? Pijama, camisola, né? Ela quis vestir, ela apontava, ela mostrava que ela queria vestir essa camiseta. E que camiseta que era? Era uma camiseta de Jesus misericordioso, que na época a gente fazia. A hora que eu vi aquilo assim, eu não tinha palavras para falar. Mas eu me lembro que eu peguei na mão dela. E durante o tempo que eu pude ficar ali com ela, naquele quarto, eu fui rezando o terço da misericórdia, baixinho no meu coração. Gente, conforme eu rezava o terço da misericórdia, todo o aperto que estava no meu coração, ele ia se transformando em paz. E a sensação que eu comecei a ter é que ela não ia morrer naquela hora. Eu nunca tinha sentido isso.
A sensação que eu tinha é que ela não ia morrer naquela hora. E ela tirou um cochilo ali. Aí eu peguei e desci e despedi dos irmãos deles, né? Porque eu também não podia ficar todo aquele povo ali. O Euclides chegou, conseguiu visitar a mãe, ver a mãe sair do hospital. Hoje a mãe do Euclides já faleceu, né, Euclides? Mas não foi naquele dia, não foi naquela época, foi anos depois. A misericórdia de Deus, ela é realmente uma tábua de salvação. Mesmo que naquele dia, naquele momento, ela tivesse falecido, no meu coração havia uma certeza: ela tinha sido alcançada pela misericórdia de Deus. Gente, a partir daquela experiência que eu vivi, em todos os momentos difíceis, é para a misericórdia que eu recorro. Passou alguns anos, né? Havia um parente meu aqui em São José do Rio Pardo que estava com câncer no pulmão. E vocês sabem, né? Que quando a pessoa tem câncer no pulmão, chega um momento que ela tem muita falta de ar, ela precisa realmente de UTI, vocês sabem disso. E era um domingo à tarde, minha mãe tinha ido visitar esse parente, de repente, lá do hospital, ela me liga e fala assim: filha, é bom você vir aqui visitar. Ele não está bem, vem visitá-lo. Era como se a minha mãe falasse assim para mim: vem, filha, talvez ele vá morrer. E eu fui. Na hora que eu fui, esse era um parente próximo meu, né? Eu falei: meu Deus, tenha misericórdia da alma dele. Eu rezei dessa forma. Da casa da minha mãe, que é próxima do hospital, eu fui rezando assim: Senhor, tenha misericórdia da alma dele. Quando eu entrei assim no quarto que ele estava naquela situação do desespero, da falta de ar, e ali aquela correria, né? Porque ele já estava sendo preparado para subir para a UTI. E a hora que ele me viu assim, ele estalou o olho assim para mim, e ele me chamava de Fia. E ele: Fia, né? E eu cheguei perto dele assim, bem perto, né? Onde que ele estava estava sentado numa cadeira, e eu fiz assim com ele, do jeito que eu fiz. Eu fui rezando o terço da misericórdia. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que até hoje, isso mexe muito comigo quando eu falo. Naquele domingo, eu rezei ali com ele, só eu rezando e ele ali, mas foi a hora que ele ficou quieto. O terço da misericórdia, eu rezei todinho. E durante o tempo que eu rezei o terço da misericórdia ali, trazendo ele, porque eu fiz isso mesmo, gente, eu trouxe ele perto de mim assim, ó. Ele ficou calmo, ele se acalmou. E eu fui vendo aquilo acontecer, sabe? Cada vez que eu falava assim, ó, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia, eu falava o nome dele e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia dele e do mundo inteiro. Gente, a hora que eu terminei o terço, ele estava quietinho assim. Aquela crise da falta de ar tinha brandado. Você via que ele estava. Mas o desespero, né, que dá, tinha passado. Isso já chegou um médico, chegou um enfermeiro. O que eu entendi naquele momento? Que por maior que seja o nosso desespero, por maior que seja a falta da vida, a falta do ar que gera a vida, a misericórdia pode alcançar. Depois de uns dias, ele faleceu, era o meu tio. Depois de uns dias, ele faleceu na UTI aqui de São José. Mas o que eu tenho certeza no meu coração? Gente, isso é uma certeza. Na época era o Padre Flávio, que era o nosso pároco. Eu me lembro que ele foi para a UTI, eu subi aqui na paróquia, atrás dele. Padre, por favor, vai lá. Leva a unção dos enfermos para ele. E o padre foi. Né?
Mas qual que é a certeza que eu tenho no meu coração nesse dia, gente? Ele voltou para a casa do Pai, mas ele foi alcançado pela misericórdia. Nós sofremos a dor da morte dele, mas no meu coração eu sinto isso. Ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Ele foi alcançado. Então eu quero dizer para vocês que o que pode trazer o consolo, o alívio para nós é a misericórdia de Deus. Então, enquanto há tempo, meus queridos irmãos, vamos recorrer à fonte da misericórdia. Vamos tirar proveito do sangue da água que jorra desse coração misericordioso de Jesus. É tempo de misericórdia. É hora da misericórdia. Quantas outras situações que eu vivenciei assim com a misericórdia de Deus, situações que aos olhos humanos a gente fala assim, não tem jeito. Mas a misericórdia, ela faz o quê? Ela traz para a nossa alma a consolação. Ela traz para a nossa alma, meus irmãos, a graça da paz. Aquela certeza de que Deus está ali conosco, né? Então, o que Deus pede para a gente? O que Deus mostra para nós através dessa festa? Que eu e você, nessa tarde, também podemos nos voltar para a sua divina misericórdia. Agora é a hora disso, gente. Esses dias a gente vê, né, tem várias iniciativas pelo Brasil e pelo mundo, rezando com a misericórdia de Deus. Eu tive a oportunidade nesses dias de ouvir uma pessoa pregando sobre os remédios da misericórdia. E teve uma coisa muito interessante que eu também quero compartilhar com vocês. Às vezes a gente quer somente remédio que não seja ruim, né? Às vezes a gente não quer tomar uma injeção quando é preciso. Às vezes a gente não quer uma internação quando é preciso. Às vezes a gente quer um remédio mais simplesinho, né? Mais doce, como de criança, né? Mas nós não podemos esquecer que tem situações onde Jesus, ele também dá para a gente remédios que não são doces. Remédios que são difíceis. Porque nesses remédios também existe a manifestação da misericórdia. Eu estou dizendo para vocês que existem atributos de misericórdia até no momento onde nós estamos sofrendo. Porque existem alguns sofrimentos, existem algumas dores que nós passamos, que não é só dor física não, que nós passamos, que Deus permite a gente passar, para que Ele possa manifestar em nós essa tábua de salvação. Esse remédio que às vezes é amargo. Esse remédio que às vezes não é confortável. Porque através daquela situação, não é somente a pessoa que passa que recebe a graça da misericórdia. Quem passa com ela também recebe essa graça da misericórdia. Olha para a tua vida, olha para a tua história, olha para a tua família. Quantas situações talvez você vivenciou, ou até mesmo vivencia, que são difíceis, mas que se você encarar essas situações como um remédio da misericórdia na tua história, na tua vida, esse remédio pode trazer a salvação para a sua alma e para a sua família. Isso é muito importante, gente, muito importante. Isso acontece muitas vezes, eu estou falando isso para vocês, porque quantas vezes nós sofremos e as pessoas falam assim, meu Deus, mas para que sofrer desse jeito? Vocês estão evangelizando. Né? Coitada dela, por que sofrer desse jeito? Ela só está fazendo bem. Mas ali naquela situação, também existe um querer de Deus, uma permissão de Deus, para que a gente possa se salvar. Para que a gente possa receber ali os atributos da misericórdia na nossa vida. Então, nessa tarde, meus irmãos, Deus quer preparar
corações, porque hoje nós não vamos rezar o terço da misericórdia, e já está quase na hora, falta só 5 minutos, né? Nós não vamos somente rezar o terço da misericórdia repetindo os jaculatórios. Nós vamos agarrar-nos no terço da misericórdia, entendendo que a misericórdia de Deus é a oportunidade da última tábua de salvação. Então eu quero falar para você que está aqui, que talvez trouxe alguém no seu coração para você rezar. Eu quero falar para você que está aqui nessa tarde e que veio porque confia na misericórdia de Deus. Nós só estamos aqui porque nós confiamos na misericórdia de Deus. Isso não significa que a cadeira vazia de quem não confia, mas significa que é daquela pessoa que a gente pode trazer o ano que vem. É daquela pessoa que nós podemos levar a misericórdia para ela. Quantas pessoas que você trouxe no coração que você gostaria que estivesse aqui? Pensa aí. Quantas situações que você trouxe no seu coração que você gostaria que fosse transformado da morte para a vida, da cruz para a ressurreição? Quantas situações você tem vivido na tua profissão, no seu trabalho, na sua família, na sua saúde, com as pessoas que são caras para você? E que de repente você mesmo olhou para essa situação e falou: não muda, Senhor, quanto tempo que eu peço por isso? Não fica naufragando nessa situação. Enxergue, existe uma tábua de salvação. Se agarra nela. Com isso eu estou falando, gente, que nós vamos rezar esse terço da misericórdia aqui nessa tarde. Mas nós não vamos rezar esse terço só cumprindo um preceito, um protocolo, uma parte da festa. Não, nós vamos rezar o terço da misericórdia querendo agarrar nessa última tábua que nos salva. Querendo nos agarrar mesmo nesse amor de Deus que tem aqui para nos salvar. Quando eu vim para cá hoje, eu senti vontade de trazer, eu sabia que o quadro lá de casa ia estar aqui, né? Mas eu senti vontade de trazer esse daqui, ó, é o mesmo. Só que esse aqui, ele veio da Polônia. Ele veio lá daquele santuário das terras de Santa Faustina. Ele veio lá daquelas terras onde nasceu toda essa espiritualidade da misericórdia. Dentro daquela realidade de um povo que foi muito sofrido. Que Deus permitiu ali muitas situações onde depois Ele pudesse mostrar para aquele povo todo o seu amor. E eu trouxe com uma intenção, né? E Deus olha a intenção do nosso coração. Quando eu peguei esse quadro lá da porta da capela do Espaço Presença para trazer para cá, eu falei assim: Jesus, eu quero levar um pedaço do Santuário da Misericórdia. É de Cracóvia, Fernando? Eu quero levar lá para a paróquia Santuário Santo Antônio, para a vida de todas aquelas pessoas que estão ali, um pedacinho dessa graça que contém lá naquele santuário de Cracóvia. E é com essa intenção que eu trouxe. Foi com muito amor mesmo, gente. Eu não trouxe para falar que a gente tem. Eu trouxe para compartilhar. E é engraçado que é uma tábua. Eu trouxe, ele está no formato do ícone, mas eu trouxe agarrando mesmo nele como uma tábua de salvação. Nós vamos rezar esse terço agora como agarrados nesta tábua de salvação. Queridos irmãos, nos preparemos mesmo para que agora, na hora que nós vamos iniciar essa oração do terço, a gente não somente passe as contas do terço, mas a gente se agarre mesmo nesse quadro da Divina Misericórdia, nessa graça da misericórdia divina. Amém? E que da mesma forma que um dia eu tive a graça de ver a misericórdia se manifestar na vida de uma doente que recuperou a saúde naquele momento, e ver a misericórdia se manifestar na vida de uma pessoa que Deus levou para o céu, que também nesse momento
essa misericórdia se manifeste na nossa vida e a gente possa experimentar a consolação. E a gente vai colocar aqui todas as intenções que nós trouxemos, todas as pessoas que a gente quer rezar. Nós vamos nos unir em oração para isso. Amém? Jesus misericordioso, nós temos confiança em vós.